Tudo bom, gente? Boa tarde a todos. Eu sou o Taigo, ou Thiago, fundador, um dos fundadores da Minigun. Estou aqui hoje com o Igor, nosso game designer. E aí, galera, tudo bom? E a gente quer falar um pouquinho hoje para vocês sobre o nosso projeto. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho mais sobre a Minigun. Então, o que é a Minigun, né? Na verdade, essa é a nossa equipe. É uma equipe que eu posso dizer que eu tenho um prazer imenso de fazer parte. Começou ali com 2 pessoas, né? A gente, olhando agora, triplicou de tamanho, né? Temos 6 pessoas no total. E são pessoas que a gente se conheceu, a gente passou a se admirar profissionalmente, né? A gente desenvolveu uma amizade. E são pessoas que desenvolveram cada uma delas projetos individualmente em outras equipes antes incríveis, assim, receberam prêmios. Então, primeiro de tudo, eu me sinto honrado em fazer parte dessa equipe, né? Tivemos alguns projetos bem legais. E agora sim, vamos em frente falar. Antes da gente falar sobre o que é o nosso projeto principal, vale um pequeno exercício de criatividade para vocês tentarem imaginar como é que ele funciona. Então, pensa assim, o que daria se você tentar fundir o Desafio Sob o Fogo, né, o Forged in Fire, o reality show, com a mecânica do Overcooked. Tentem imaginar o que é esse caos aqui. Bom, a gente tem a resposta para essa, né? Claro, spoiler, alerta de spoiler, a resposta para essa é justamente o Sharp Shop, o nosso projeto que a gente está desenvolvendo e que a gente veio trazer hoje aqui para vocês. Então, o que é o Sharp Shop? Primeiro, antes de mais nada, detalhe, para a gente conseguir gravar um GIF como esse aqui, a gente tem que montar um level só para isso, porque é muito caos acontecendo o tempo todo. Sharp Shop é um jogo multiplayer para 1 até 4 pessoas, é um jogo de sofá para você chamar os amigos ali, todo mundo se divertir, cooperar, mas também nem sempre para cooperar. Então, aqui você está vendo uma cena mais ou menos organizada, aqui um GIF, mas normalmente você tem 4 pessoas. Uma pessoa está na forge, uma outra pessoa está serrando, o outro está batendo no amiguinho ali, está rolando uma confusão o tempo todo. É um jogo muito dinâmico que traz essas possibilidades assim super caóticas, né, para o gameplay. É um jogo que a gente está desenvolvendo dentro da engine Unreal, é uma coisa que a gente pegou lá do início para a gente como base para a nossa tecnologia, que a gente quis colocar, e que está trazendo resultados visuais bem legais para a gente também. Mas aí, Igor, você pode falar um pouquinho mais para a gente do gameplay? Com certeza, Taigo. Um dos maiores desafios, eu acredito, é organizar essa bagunça, né? Então, a gente tinha um conceito que a gente queria juntar essas duas mecânicas, né? Tanto do programa de televisão quanto do Overcooked, que é um jogo que acho que todos nós a gente joga bastante, né? E a gente tentou criar dentro do nosso jogo uma dinâmica que fosse intuitiva, né? Então, os jogadores, a cada fase, conforme eles progridem, eles vão ter novas receitas. Eles têm novos desafios, né? Eles têm novas entregas para fazer de armas. Mas, conforme eles vão progredindo, os desafios vão progredindo junto, né? Então, virou aquela grande salada. E o mais interessante, eu acho que foi tentar organizar, né, tudo que a gente achava legal e tudo que a gente achava interessante dentro de um ambiente que pudesse fazer sentido para o jogador, dentro de um universo de fantasia, onde os verdadeiros heróis são os ferreiros, né? Então, conforme o jogador progride, ele aprende novas armas e ele é uma figura importante ali naquela história que a gente está tentando contar. Todos os processos que a gente colocou dentro do Sharp Shop, eles são uma réplica de processos da vida real, né? São processos de cutelaria, de ferraria no geral. Juntando tudo isso dentro de um ambiente multiplayer co-op, então a receita da bagunça estava feita, né? E a gente tentou organizar isso para que se fosse, né, mantivesse a tensão em cada nível, mas de uma maneira divertida e não de uma maneira punitiva. Então, o nosso maior foco, além da organização dessas mecânicas, foi a criação de um level design que fosse evoluindo conforme o jogo fosse sendo jogado, né? Então, muitas vezes, os jogadores eles entram em um nível pensando que o grande desafio vai ser realizar as missões, quando, na verdade, o desafio ele é o próprio nível, né? Os jogadores eles estão jogando o tempo inteiro contra o tempo, contra os desafios da forja, e, como o Taigo mesmo disse, às vezes eles estão contra eles mesmos, né? Então, eu sou o pior jogador. O Taigo dá raiva jogar com ele. Mas o trabalho em equipe ele é essencial para superar cada nível. Então, conforme os jogadores aprendem receitas mais complexas de armas, para fazer armas de melhor qualidade, eles também vão ter que aprender a lidar com os desafios do level. Em alguns desafios necessitam cooperação,
E outros desafios, como o carrinho, ele exige um pouco de confiança, né? Que o seu amigo não vai te jogar no buraco. Mas eu acho que, né, chega de falar, eu acho que a gente pode ver um pouquinho de gameplay, né? Mas eu vou continuar falando, porque é uma gameplay narrada, galera, só para todo mundo entender o que está rolando. Como vocês podem ver aí, esse é o nível básico, ele tem poucos processos, e os jogadores eles já se direcionam ali para a primeira estação de trabalho, que é a serra, né? Que é para conseguir a matéria-prima, que é a madeira. É uma das mais importantes, porque ela serve tanto para cabo quanto para os arcos. Nesse caso, a missão é fazer um machado. Então, um dos jogadores já se direcionou ali para a estação de trabalho ali da Grinding Stone, que ela serve de duas maneiras. Tanto para cortar a madeira e refinar o cabo, como para afiar a cabeça de machado. Então, você vê que eles estão bem sincronizados, enquanto um jogador corre, o outro já sobe para poder entregar. E eles finalmente conseguem colocar o machado no carrinho e entregam a missão. Então, um exemplo aí de cooperação para vencer um nível simples. Mas isso é um nível que a gente construiu para evitar esse caos, né? Então, é algo que a gente está um pouco já acostumado que nem sempre vai ser assim. Então, isso que vocês viram é um vídeo do jogo rodando há 3 meses atrás. Agora a gente já tem mais mecânicas dentro dele, já tem muito mais fases. A gente tem muitas opções de personagem também, e a gente tem a mecânica que não tinha nessa época, que era dos jogadores poderem usar as armas para interagir um com o outro. Agora eles detestam jogar comigo, em definitivo. Então, o nosso jogo, ele é um jogo que ele abraça a diversidade. A gente tem uma grande carta de amor ali às várias etnias que compõem o nosso país dentro do jogo. A gente tem várias possibilidades de vários tipos de corpos diferentes. Nossos personagens são bem diferentes entre si. O nosso jogo ele é feito também para ser jogado de 1 a 4 jogadores. São partidas online ou locais. E nesse momento agora, né, por um espaço de tempo agora curto, a gente está deixando uma demo disponível para ele. Você pode baixar. Tem algumas instruções ali que você tem que seguir para poder jogar ali na Steam. Tem que abrir a Steam um pouquinho ali, só para ele detectar, fazer o multiplayer local rodar. E, nesse momento, você pode jogar ali no PC, mas a gente pretende lançar ele para todas as plataformas, né, as maiores plataformas disponíveis no mercado atualmente. Algumas considerações pequenas sobre o mercado, que a gente está levando em consideração do nosso posicionamento. A gente está setando, tem uma expectativa de colocar um preço de $12, olhando para o que é mais ou menos praticado dentro do mercado, né, uma média ali do preço, e considerando uma fatia dele também para a totalidade de vendas que a gente vai ter. É mais ou menos ali em torno de 10% do que um player consideravelmente grande pode praticar para a gente fazer a nossa projeção de revenda, né? E aqui um roadmap bem curto. Essa é a parte que a gente conseguiu atingir graças ao Seed Money da SP Cine. A gente conseguiu ter essas partidas com 4 jogadores, dentro de um pré-alpha que a gente já consegue disponibilizar para as pessoas experimentarem 3 fases do jogo. E daí a gente está se preparando para ter um beta agora no início de 2022, com 3 mundos funcionais do jogo, para poder ter ele concluído e pronto para lançamento no final de 2022. Em termos de investimento, né, só pensando para a continuação do projeto, a gente continua, né, para continuar agora o financiamento dele, em busca de $120 mil, para poder a gente pensar um pouquinho na nossa infraestrutura, para a gente fazer o lançamento, né, mesmo que a gente não tenha uma publicadora, a gente vai fazer o lançamento por nossa conta também, então a gente já tem a nossa estratégia de como a gente vai buscar isso, e também para que a gente consiga fazer a nossa forja, né, esquentar e seguir em frente. Bom, esse é o nosso projeto. Se tiverem interesse, quiserem entrar em contato com a gente, esse é o nosso e-mail, minigungames@gmail.com. Igor e Taigo.